Você acreditaria que existe um lugar tão seco quanto o sertão nordestino sem rios, com pouquíssimas chuvas e onde mais da metade do território é coberta por areia quente, mas que surpreendentemente tem água em abundância? Graças a invenções tecnológicas incríveis, Israel se transformou em uma potência mundial na gestão da água. O país conseguiu isso através da reutilização da água, usada da dessalinização da água do mar e do reaproveitamento da água da irrigação. Em menos de 3 décadas, eles foram capazes de plantar verduras no meio da areia, criar peixes sem precisar de rios, produzir água a partir do ar e gerar energia limpa do sol no coração do deserto, algo que para muitos parecia impossível. Então, como eles fizeram isso, agora vamos descobrir juntos com mais detalhes. Na maioria dos países, questões de infraestrutura e tecnologia da água costumam ser tratadas apenas em níveis intermediários do governo, sob responsabilidade de ministérios técnicos. Mas em Israel, a água virou uma preocupação diária das lideranças mais altas. O homem que iniciou essa visão foi David Ben-Gurion, o primeiro-ministro do país. Ele costumava dizer: o futuro de Israel está no Negev. Enquanto muitos líderes preferiam o conforto de São Paulo ou das terras férteis do litoral nordestino, Ben-Gurion acreditava que se Israel conseguisse domar aquela terra árida, todo o país poderia prosperar. O que fez Ben-Gurion manter-se firme nessa decisão? A resposta é simples e prática. O Negev representa cerca de 60% do território de Israel, com mais de 13 mil quilômetros. Se não fosse ocupado, a desertificação acabaria avançando para o norte, onde o clima é mais úmido. Em vez de esperar que o deserto tomasse o país, Israel escolheu enfrentá-lo e dominá-lo. Eles realmente começaram do zero, sem grandes rios, sem neve, sem chuvas sazonais. Para lidar com esse desafio, o governo israelense investiu pesado no Negev, ampliando o sistema de abastecimento de água e criando o programa Triângulo da Água, com sede em Be'er Sheva. Só na primeira fase, mais de 5 bilhões de dólares foram aplicados na construção de infraestrutura, tubulações principais que trazem água do mar Mediterrâneo, centenas de estações de bombeamento e pressurização, funcionando como um coração artificial que mantém o fluxo constante. Ao mesmo tempo, mais de 12 mil especialistas entre engenheiros hidráulicos, agrônomos, técnicos em robótica agrícola e pesquisadores de energia foram mobilizados para transformar o Negev em uma incubadora tecnológica nacional. Ali, testaram de tudo de salinização da água do mar, reutilização de águas residuais na agricultura, estufas inteligentes controladas por IA e sensores capazes de detectar vazamentos de cada gota d'água. Quando toda a preparação ficou pronta, Israel deu início à fase prática, e o primeiro pilar da estratégia para conquistar o deserto foi a dessalinização. A água do mar Mediterrâneo, naturalmente salgada, é levada diretamente para usinas de dessalinização construídas ao longo da costa. Nessas usinas, a água é forçada a passar por membranas ultrafinas, mais finas que um fio de cabelo, mas resistentes o suficiente para remover até 99,7% do sal, bactérias e impurezas. No entanto, essa água ainda não era ideal para o consumo prolongado. Por isso, os engenheiros passaram a remineralizá-la, adicionando pequenas quantidades de cálcio e magnésio para dar um sabor mais natural e garantir benefícios à saúde da população. Depois do tratamento, a água doce é bombeada para o Sistema Nacional de Distribuição de Água, uma rede de tubos e canais com centenas de quilômetros que transporta a água desde o litoral do Mediterrâneo até o Planalto Central, chegando às grandes cidades e principalmente ao sul, para alimentar o deserto do Negev. Em apenas 2 décadas,
Israel construiu 5 usinas de dessalinização de grande escala. A usina de Sorek, por exemplo, chegou a deter o recorde mundial processando 624 mil metros cúbicos de água por dia, o suficiente para abastecer 1,5 milhão de pessoas. Um detalhe impressionante: Israel utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina para prever o entupimento das membranas, ajustar a pressão e otimizar o consumo de energia, reduzindo o custo para apenas R$ 2,50 por metro cúbico, bem abaixo dos R$ 9,10 por metro cúbico no Ceará. A água filtrada entra diretamente no Sistema Nacional de Abastecimento, atingindo padrões de qualidade superiores aos da água engarrafada na Europa. Em outras palavras, os israelenses bebem água do mar todos os dias, mas depois de resolver o problema da água potável, Israel enfrentou um desafio ainda maior de onde tirar água para a agricultura. Não dava para continuar usando água dessalinizada, que é cara e consome muita energia. Foi então que nasceu a segunda estratégia, a reciclagem total das águas residuais. Pode parecer estranho, mas hoje mais de 86% das águas residuais urbanas em Israel são tratadas e reutilizadas, uma taxa muito superior à de qualquer outro país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice é de apenas 7%. A água usada em casas, hotéis, restaurantes e indústrias é levada por uma rede subterrânea até as estações de tratamento. Israel conta atualmente com cerca de 230 usinas de reciclagem de água, e a maior delas é a Shafdan, próxima a Tel Aviv. Na Shafdan, cerca de 370 mil metros cúbicos de esgoto são tratados todos os dias, em várias etapas. Primeiro, filtragem mecânica para remover resíduos sólidos, depois, tratamento biológico com micro-organismos para decompor a matéria orgânica. Em seguida, desinfecção com luz ultravioleta e ozonização. E, por fim, filtragem por areia e carvão ativado para alcançar alta pureza. Após o processo, a água não é liberada imediatamente. Ela fica armazenada por alguns dias em reservatórios subterrâneos gigantes, garantindo o equilíbrio biológico. Graças a esse sistema totalmente fechado, Israel transformou algo antes considerado lixo em um recurso renovável capaz de abastecer dezenas de milhares de hectares de agricultura, bem no meio do deserto. E não parou por aí. A terceira estratégia levou a capacidade de geração de água de Israel a um nível totalmente novo. Nos lugares muito distantes para instalar tubulações, ou onde não é possível construir usinas como nas vilas beduínas, bases militares no meio do deserto ou estações de pesquisa isoladas, foi implantada a tecnologia Watergen. Esses dispositivos do tamanho de uma geladeira doméstica conseguem puxar a umidade do ar, condensá-la e purificá-la, produzindo até 50 litros de água potável por dia. Modelos maiores são capazes de abastecer escolas inteiras em regiões remotas, bastando apenas energia solar. Essa tecnologia opera de forma estável em Israel há mais de 10 anos. Até hoje, já foram instalados mais de 2.000 aparelhos Watergen no país e exportados para mais de 110 países, incluindo o Brasil, os Estados Unidos, a Índia e várias regiões áridas da África. Mesmo com apenas 20% de umidade no ar, as máquinas ainda produzem água em padrão potável. As três estratégias, dessalinização, reciclagem e condensação, funcionam juntas como uma imensa fábrica de água em operação contínua, gerando mais de 2 bilhão de metros cúbicos de água por ano, o que supera a demanda total dos 9 milhões de habitantes do país. Para ter uma ideia, isso equivale a quase 4 vezes o consumo anual de água da cidade de São Paulo. Mas não para por aí. Quando Israel decidiu não depender mais da natureza, também tomou uma decisão ousada: levar água até as regiões mais secas, como o Negev.
Foi assim que nasceu o sistema conhecido como Rio de Aço, um rio artificial de quase 130 quilômetros de extensão que transporta água do Lago da Galileia no norte, a última fonte natural de água superficial do país, até o centro e o sul de Israel. Todos os dias, a Companhia Nacional de Água NWC move mais de 1,7 milhão de metros cúbicos de água, o equivalente a 700 piscinas olímpicas, cruzando desertos, montanhas rochosas e subindo 400 metros de altitude até o planalto de Beer-Sheva. Para tornar isso possível, Israel construiu 9 estações de bombeamento em cascata que operam continuamente sob o calor de 45 degrees do deserto. Sensores em tempo real monitoram todo o sistema detectando vazamentos e interrompendo automaticamente o fluxo de água em questão de segundos sempre que ocorre uma falha. Desde 2006, Israel investiu cerca de 2 bilhões de dólares para modernizar o Rio de Aço com o projeto chamado Third Line to the Negev. Trata-se de um enorme oleoduto de aço com 87 quilômetros de extensão que leva água dessalinizada diretamente do Mar Mediterrâneo até as fazendas localizadas no meio do deserto. Graças a essa infraestrutura, a água salgada do mar é transformada em água doce e pura, e em poucas horas ela já está irrigando plantações de tomates e oliveiras nas terras mais áridas de Israel. Desde 2006, Israel investiu cerca de 11 bilhões de reais para modernizar o Rio de Aço com um projeto chamado Third Line to the Negev. Trata-se de um enorme oleoduto de aço com cerca de 87 quilômetros de extensão que leva água dessalinizada diretamente do Mar Mediterrâneo até as fazendas situadas no coração do deserto. Graças a essa infraestrutura, a água salgada do mar é transformada em água doce e pura, e em poucas horas ela já está irrigando plantações de tomates e oliveiras nas terras mais áridas de Israel. O maior desafio da tecnologia de dessalinização é o brine à água super salgada que sobra após o processo de filtragem. Para cada metro cúbico de água doce, produzida quase 1 metro cúbico de brine, contendo produtos químicos usados para evitar incrustações, é despejado diretamente no Mar Mediterrâneo. Pesquisas do Instituto Oceanográfico de Israel mostram que a área próxima aos canos de descarga tem níveis de salinidade até 2 vezes maiores que o normal. Ao mesmo tempo, o Mar Morto, famoso por suas propriedades terapêuticas, está literalmente morrendo. O nível da água cai cerca de 1 metro por ano e sua área já encolheu mais de 30% desde a década de 1960. A principal razão é que rios como o Jordão foram desviados para atender à dessalinização e à agricultura. De forma irônica, alguns especialistas sugerem bombear o próprio brine das usinas para dentro do Mar Morto, tentando salvá-lo. Além disso, o preço da água doce também se mede em energia. Em média, cada metro cúbico de água requer 3 kW de eletricidade. Com uma produção anual de mais de 600 milhões de metros cúbicos, o setor hídrico de Israel emite milhões de toneladas de CO2, contrariando os compromissos de transição para energia renovável. E, por fim, há o risco de segurança, como todo o sistema hídrico depende de IA e dados. Um ataque cibernético seria suficiente para deixar milhões de pessoas sem água em poucas horas. Mesmo com todos esses riscos, Israel continua a surpreender o mundo ao transformar o deserto árido do Negev em um lugar onde se plantam verduras, criam peixes e crescem florestas verdes. A partir daí, surgiu uma onda global de inspiração, o chamado Aprender com Israel, que se espalhou do Oriente Médio ao Sudeste Asiático, da ensolarada Califórnia às montanhas áridas dos Andes. Mas os resultados variam muito de país para país. Sem acesso ao mar e com os lençóis freáticos cada vez mais escassos, a Jordânia,
decidiu usar o recurso que mais tem a luz do sol. Em 2021, o país firmou o acordo Project Prosperity com Israel e os Emirados Árabes Unidos construir uma usina solar de 600 megawatts, em troca de 200 milhões de metros cúbicos de água doce por ano produzidos por Israel. Em outras palavras, a Jordânia não precisa mais dessalinizar, ela compra água usando o próprio sol. Recife, embora não seja um deserto, enfrenta a escassez de água há décadas. Desde o início dos anos 2000, o Estado implantou um modelo de múltiplas fontes, captação de água da chuva, transposição de rios, dessalinização e, principalmente, reutilização de águas residuais com tecnologias semelhantes à Newater. Em 2023, cerca de 40% da água usada já era tratada e reaproveitada com a meta de chegar a 55% até 2060. Mas por ter pouca incidência solar constante e energia elétrica, o custo da dessalinização lá chega a R$ 4,00 a R$ 5,00 por metro cúbico, quase o dobro do valor em Israel. Na Califórnia, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, houve grandes investimentos em dessalinização. A usina de Carlsbad chegou a ser chamada de Israel do Ocidente, mas o resultado ficou aquém do esperado. Com um custo de construção de cerca de 5 bilhões de reais, ela produz água a um preço de R$ 12,00 por metro cúbico, inviável para consumidores e agricultores. Os motivos: escala reduzida, energia cara, burocracia complexa e resistência social. Ou seja, o problema não estava na tecnologia e sim na política e na confiança pública. Qual é, então, a lição comum? Não existe uma cópia perfeita de Israel. O sucesso depende não só da água tecnológica, mas também da energia, das leis, da geografia e das pessoas. Os Emirados Árabes Unidos têm sol, mas falta flexibilidade legal, difícil avançar. O Chile tem água do mar, mas o terreno montanhoso e a população dispersa tornam o processo caro demais. Mas essa lição vai além dos desertos. As mudanças climáticas estão fazendo até regiões férteis enfrentarem seca, salinização do solo e crise hídrica. A questão já não é se isso vai acontecer, mas quando. E quando acontecer, Israel já mostrou um caminho possível. Para o consumidor escolher produtos cultivados com irrigação por gotejamento ou hidroponia, é uma forma de contribuir para um futuro mais sustentável. Para as empresas, reutilizar água não é só reduzir custos, mas também assumir responsabilidade ambiental. E para os governantes, Israel deixa um recado claro: a água não deve ser tratada como um presente da natureza, mas como um sistema tecnológico que precisa ser gerido com inteligência. De uma terra feita apenas de areia e sol, Israel transformou o Negev em um lugar onde se plantam verduras, criam peixes, crescem florestas e exportam tecnologia hídrica para mais de 100 países. E se fosse você vivendo no meio de um deserto, o que faria primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo as maravilhas escondidas do nosso planeta. Mesmo com todos esses riscos, Israel continua a surpreender o mundo ao transformar o deserto árido do Negev em um lugar onde se plantam verduras, criam peixes e crescem florestas verdes. A partir daí, surgiu uma onda global de inspiração, o chamado Aprender com Israel, que se espalhou do Oriente Médio ao Sudeste Asiático, da ensolarada Califórnia, às montanhas áridas dos Andes. Mas os resultados variam muito de país para país. Sem acesso ao mar e com os lençóis freáticos cada vez mais escassos, a Jordânia decidiu usar o recurso que mais tem a luz do sol. Em 2021, o país firmou o acordo Project Prosperity com Israel e os Emirados Árabes Unidos, construir uma usina solar de 600 megawatts em troca de 200 milhões de metros cúbicos de água doce por ano produzidos por Israel. Em outras palavras,
A Jordânia não precisa mais dessalinizar, ela compra água usando o próprio sol. Recife, embora não seja um deserto, enfrenta a escassez de água há décadas. Desde o início dos anos 2000, o Estado implantou um modelo de múltiplas fontes, captação de água da chuva, transposição de rios, dessalinização e, principalmente, reutilização de águas residuais com tecnologias semelhantes à NeWater. Em 2023, cerca de 40% da água usada já era tratada e reaproveitada com a meta de chegar a 55% até 2060. Mas por ter pouca incidência solar constante e energia elétrica, o custo da dessalinização lá chega a R$ 4,00 a R$ 5,00 por metro cúbico, quase o dobro do valor em Israel. No Ceará, um dos estados mais desenvolvidos do Nordeste, foram feitos grandes investimentos em dessalinização. A usina de Fortaleza chegou a ser chamada de Israel do Brasil, mas o resultado ficou aquém do esperado. Com um custo de construção de cerca de 5 bilhões de reais, ela produz água a um preço de cerca de 12 reais por metro cúbico, o que é inviável para a população e para os agricultores locais. Os motivos: escala pequena, energia cara, burocracia complicada e resistência da comunidade. Ou seja, o problema não estava na tecnologia e sim na política e na confiança pública. Qual é então a lição comum? Não existe uma cópia perfeita de Israel. O sucesso depende não só da água tecnológica, mas também da energia das leis, da geografia e das pessoas. Os Emirados Árabes Unidos têm sol, mas falta flexibilidade legal, difícil avançar. O Chile tem água do mar, mas o terreno montanhoso e a população dispersa tornam o processo caro demais. Mas essa lição vai além dos desertos. As mudanças climáticas estão fazendo até regiões férteis enfrentarem seca salinização do solo e crise hídrica. A questão já não é se isso vai acontecer, mas quando. E quando acontecer, Israel já mostrou um caminho possível. Para o consumidor escolher produtos cultivados com irrigação por gotejamento ou hidroponia, é uma forma de contribuir para um futuro mais sustentável. Para as empresas, reutilizar água não é só reduzir custos, mas também assumir responsabilidade ambiental. E para os governantes, Israel deixa um recado claro: a água não deve ser tratada como um presente da natureza, mas como um sistema tecnológico que precisa ser gerido com inteligência. De uma terra feita apenas de areia e sol, Israel transformou o Negev em um lugar onde se plantam verduras, criam peixes, crescem florestas e exportam tecnologia hídrica para mais de 100 países. E se fosse você vivendo no meio de um deserto, o que faria primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo as maravilhas escondidas do nosso planeta.